Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20h30, abordando diversos temas. O assunto de hoje é evolução espiritual. Nós vamos desenvolver esse tema pensando na grandiosidade que é a vida, o projeto de Deus para cada um de nós. Essas informações sobre evolução, a lei de progresso, que estão contidas na doutrina espírita, elas são tão bonitas que, sinceramente, às vezes eu paro para pensar nisso e digo assim, não poderia ser diferente. Se existe um Deus, esse Deus é só amor, ele não teria um projeto para nós diferente de um projeto que fosse grandioso. E esse é o grande ponto. O projeto de Deus para nós, ele é grandioso. Então, Jesus nos falou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, estou indo para vos preparar um lugar. E quando a doutrina espírita é codificada, quando Allan Kardec faz aquele trabalho maravilhoso com os médiuns para receber essas informações canalizadas através dos médiuns, desses espíritos superiores, todos a serviço de Jesus, então eles vêm nos explicar o pensamento de Jesus, e já numa condição em que nós podemos entender a vida espiritual, por isso que só veio no século XIX. Lembrando que um pouquinho antes de Jesus ir para a cruz, ele falou assim, muitas das coisas que eu estou ensinando vocês não compreendem, e muitas outras eu teria a ensinar que vocês não compreenderiam. Por isso eu rogarei ao meu Pai, para mais tarde, ou seja, no futuro, enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que vai explicar todas as coisas e fazê-los entender tudo o que eu tenho dito. Ou seja, Jesus afirma nessa passagem que está no Evangelho de João, que ele não disse tudo o que ele tinha que dizer naquela época, porque a gente não iria entender, mas que no futuro a gente entenderia. E mais, que nós entenderíamos a sua mensagem no futuro de forma mais completa. O que é que faltava para o homem daquela época entender Jesus? Uma mente mais ampla, mais aberta, conhecimento sobre matéria, energia, vibração, como falar de um corpo etéreo, um corpo espiritual, como falar de outros mundos, se na época se achava que a Terra era plana, cercada de monstros, os navegadores tinham medo de ir mais a fundo no mar, a navegação era mais costeira. Só em 1500, 15 séculos praticamente depois de Jesus, é que são descobertas as Américas, por exemplo. Então Jesus encontrou muita limitação mental. E quando no século XIX a ciência desponta, com grandes nomes, espíritos que vieram à Terra para alavancar o progresso, é justamente na metade do século XIX que surge a doutrina espírita. E os espíritos que se manifestam para Kardec vêm informar que aquelas informações que eles estavam trazendo já era aquele consolador que Jesus havia prometido enviar para nós, praticamente 19 séculos depois. Então, Jesus se manifesta através dos seus trabalhadores para nos trazer a doutrina espírita. E sobre esse assunto das muitas moradas, tem um capítulo no Evangelho, capítulo 3, que tem esse título, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E os Espíritos vêm dizer, então, que todos nós, que somos seres espirituais, filhos de Deus, estamos submetidos a essa lei de progresso. E que nós passamos por vários mundos e que os próprios mundos evoluem, então eles nos, de forma didática, para nós entendermos bem, eles classificam esses mundos conforme o nível evolutivo de seus habitantes. Então eles vêm dizer que existem os mundos primitivos, daqueles espíritos ainda embrutecidos, os homens da caverna. Eu sempre
pergunto em palestras, né? Onde estão os homens das cavernas hoje? Aí eu aponto para o público, são vocês, somos nós. Né? No passado, nós estávamos lá correndo atrás da caça, com medo do trovão, dormíamos em cavernas, e o homem vem reencarnando, então, naquele mundo primitivo, bem característico dos homens das cavernas, e chega um momento na evolução, com o desenvolvimento da inteligência, que a humanidade dá um salto quando descobre determinadas coisas. Por exemplo, quando aprende a criar os animais em cativeiro, ele não precisa mais correr atrás da caça. E os animais precisam o quê? Além do alimento, precisam de água. Então, normalmente, as primeiras criações de animais são nas beiras dos rios. Qual é a outra consequência dessa aproximação do homem, dos animais? Precisa criar os alimentos para os animais comerem. Então, em paralelo, vêm as técnicas de plantio. Descobre-se que se plantar as sementes, né, vai nascer ali um determinado vegetal que os animais vão consumir, o próprio homem vai consumir. Então a humanidade deu um grande salto quando começou a se agrupar nos leitos dos rios, criando os animais em cativeiro e plantando. E daí veio também a irrigação, junto com as plantações. E o homem, então, que vivia nômade, passa a viver em sociedade. A partir daí, vivendo em sociedade, vem novos desafios e assim o homem vai se desenvolvendo. Então, um planeta de prova e expiação é a etapa seguinte, posterior ao planeta primitivo. Então, a fase que nós estamos vivendo há séculos é essa de provas, em que o espírito é submetido à prova. Em que sentido? À medida que ele vai reencarnando, a espiritualidade sempre traz um espírito mais elevado no grupo, naquele grupo, para lançar ideias novas, seja no campo do conhecimento, seja no campo moral. E à medida que o homem vai reencarnando várias vezes, ele vai adquirindo mais responsabilidade. Porque na consciência é que estão gravadas as leis de Deus. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Há 1000 anos já se sabia o que era certo e errado. Há 2000 anos, no tempo de Jesus, se sabia que não é muito agradável enfiar a faca um no outro, que não é agradável ser escravizado. Mas o homem fazia essas coisas não por ignorância de que isso seja ruim, mas por ignorância no sentido da maldade mesmo, da falta de condição moral. Mas as reencarnações sucessivas dão mais responsabilidade ao homem, principalmente quando tem referência de seres que vêm, reencarnam entre nós e que servem como parâmetro. Então a humanidade sempre teve esses seres, muitos considerados profetas, por exemplo, entre o povo hebreu. Então, essa fase de provas, expiação, tem que ter um fim. Quando que isso acontece? Quando é planejado na espiritualidade um outro salto evolutivo. Se no passado, de mundo primitivo para prova e expiação, nós tivemos essa condição do desenvolvimento da inteligência, do homem se agrupar na beira de rios, começar a viver em sociedade, cultivar os alimentos, os animais, a outra etapa é mais no sentido moral. Depois de várias encarnações, os espíritos que, com todas as referências, não conseguiram um progresso mínimo, começa um processo no planeta de exílio, de separação dos espíritos muito violentos. E esse é o momento que a gente está vivendo na Terra, uma transição entre o mundo de provas e expiações para outra fase. Qual é a próxima fase? De regeneração, de espíritos regenerados, de espíritos que já estão numa condição de adquirir novos conhecimentos, inclusive permissão para que inteligências de outros orbes venham até nós para ajudar a alavancar o progresso. E essas inteligências de outros orbes, entenda-se, espíritos mais evoluídos, que estão bem à frente na evolução, que vão reencarnar com conhecimentos
bem acima dos conhecimentos desse grupo de espíritos, como também a vinda de espíritos que vivem em outros orbes, mas que vêm fisicamente. Eu estou falando do que seria o que a gente chama dos extraterrestres. Outras civilizações terão contato com a Terra. E isso vai acontecer daqui a um tempo, não sabemos quando, mas pelo que Chico Xavier e outros falaram, está muito próximo esse momento. Então, essa próxima fase de regeneração, nós vamos entrando nela gradativamente, conforme os espíritos muito violentos vão sendo retirados, até que só fiquem aqui aqueles com um nível mínimo de desenvolvimento. E aí é um mundo de regeneração, que é um degradê, não é de uma hora para outra. Emmanuel falou que por volta de 2057, nós vamos sentir mais esse mundo de regeneração, porque os espíritos que estão voltados ao bem começarão a ser maioria. Então nós estamos quase nesse limiar em que a massa de espíritos já voltados ao bem supera os que estão voltados para o mal. Aí acontece isso, o mal vai diminuindo e o bem vai aumentando e o planeta vai se aprofundando nessa fase de regeneração, que segundo Chico Xavier, muitos amigos dele comentam, que ele teria dito que essa fase de regeneração leva cerca de 70 séculos, 7.000 anos. E depois desses 7.000 anos, nós vamos para outra fase, os chamados mundos felizes ou mundos ditosos, onde as nossas encarnações já não serão nessa matéria densa. E esse mundo ditoso leva um tempo, que a gente não sabe quanto é, para uma outra fase, que seria dos mundos celestes. Os espíritos plenos em conhecimento, plenos em amor, que chegam ao ponto de entrar em comunhão com o Criador de tudo, a inteligência suprema, comunhão total com Deus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, disse Jesus, que é um desses espíritos puros, perfeitos, de um mundo celeste. Então, vou mostrar uma figura para vocês que sintetiza isso que eu estou falando. Então, dá uma olhada aí na figura 1, evolução dos mundos e dos espíritos, né? Lembrando daquela frase de Jesus. Estão vendo aí a figura 1? Progressão dos mundos. Então, vocês veem lá o mundo primitivo, a gente vai reencarnando nesse mundo, leva milhares e milhares de anos, chega um momento que a gente dá aquele salto para provas e expiações, e a gente vem reencarnando durante séculos, e chega um momento da separação dos espíritos muito violentos, que não fizeram progresso, que vão para outro orbe, e a gente entra na fase de regeneração. E nessa fase, onde o bem sobrepuja o mal, os espíritos vão reencarnando, adquirindo muito conhecimento, e depois de milhares de anos, passam para outra fase, dos mundos ditosos. E vão, nesse mundo ditoso, vivendo uma condição de vida já bem diferente dos mundos densos, como a gente chama, e esses espíritos, então, plenos em conhecimento e amor, com missões grandiosas, inclusive interferindo em outros mundos, vão se desenvolvendo, adquirindo conhecimentos cada vez mais, se depurando até que eles se transformam em seres de puro amor e conhecimento pleno de todas as leis naturais, entrando em comunhão com Deus. E aí a última etapa, vocês estão vendo os mundos celestes, eu nem botei um mundo, como a gente costuma entender o mundo, coloquei uma luz, que o espírito aí se transforma no espírito de luz. Ele não tem mais limitações, ele é um ser do universo. Então essa figura mostra do mundo primitivo ao mundo celeste, aquilo que alguns dizem do átomo ao arcanjo, todo o processo de evolução do espírito. Este é o projeto de Deus para todos nós. Então, voltando aqui para mim. Viram que beleza? Então, todos vocês, todos nós, estamos submetidos a uma lei de progresso. E esse é o destino de todos nós. Um destino grandioso, um destino que vai muito além do que a nossa mente costuma conceber. Então, aquela pergunta, o que eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, está respondida. Nós somos seres espirituais, filhos de Deus,
criados num processo de evolução desde o reino animal até o momento da criação do espírito, estamos submetidos a uma lei que, queiramos ou não, vai impulsionar todos nós a essa condição de espírito puro, perfeito. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, e Nicodemos era um doutor da lei, muito culto para a época, se encontrou com Jesus às escondidas, porque aqueles membros do Sinédrio já estavam tramando para prender Jesus e matar Jesus. Então ele não poderia se encontrar com Jesus às claras. Ele procurou um assunto importante para falar com Jesus. Qual o assunto? Reencarnação. Os judeus acreditavam e acreditam em reencarnação. Eu sempre cito esse assunto porque é muito desconhecido das pessoas em geral. Pensam que reencarnação é algo inventado pelos espíritas, quando os judeus acreditam em reencarnação. O termo em hebraico é Gulgul Neshamot, transmigração de almas, reencarnação. Existe, inclusive, um livro muito conhecido entre os judeus, estudado pelos rabinos, Portal das Reencarnações, traduzido até para o português, de um rabino chamado Isaac Luria. Esse livro tem mais de 5 séculos, 500 anos, onde fala da reencarnação, porque até então os judeus não entendiam bem como era o processo da reencarnação. Então, Jesus, conversando com Nicodemos, vai dizer: ninguém atinge o reino de Deus, a condição de espírito puro, se não nascer de novo. E esse renascimento não é um renascimento moral apenas, é físico. Tanto que Nicodemos pergunta: mas, mestre, como é que pode um homem velho nascer de novo, entrar no ventre da mãe para nascer de novo? E Jesus vai repetir: não te admires que eu te haja dito que é preciso nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quer dizer, o corpo, a matéria, vem dos pais. O que é nascido da carne é carne. Mas o espírito vem de Deus. O que é nascido do espírito é espírito. E Jesus falou várias vezes: Deus é espírito. E outro assunto interessante que Jesus vai abordar com Nicodemos, sobre o esquecimento do passado. Ele vai dizer assim: o vento sopra, você não sabe de onde vem. Sopra, você não sabe para onde vai. Assim se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos, então, estupefado com essa confirmação de Jesus, vai dizer: mas como é que pode? E Jesus vai dizer: pois que és mestre de Israel, ignoras essas coisas? Se você não entende quando eu te falo das coisas da terra, porque até aí a reencarnação é um processo natural, como você vai me entender quando eu falar das coisas do céu, das coisas do meu plano? Ninguém foi ao céu a não ser o Filho do Homem, ou seja, ninguém no mundo de prova e expiação conhece o mundo celeste. Vocês têm que, aí sou eu que estou falando, comer muito feijão ainda para atingir o mundo celeste, né? E Jesus vai dizer: eu sou aquele que desceu do céu. Olha só, eu venho do mundo celeste, eu sou dirigente espiritual desse planeta. Trazer a vocês informações para vocês chegarem onde eu estou. E esse é o projeto de Deus e essa é a função de Jesus ao encarnar na Terra. Ele que não precisa mais reencarnar, porque é puro, perfeito. Ele vem para ensinar e mostrar o caminho para chegar lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele representa a verdade, as informações que ele traz, a vida do Espírito e o caminho para se chegar à perfeição, para se chegar em Deus. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, para essa evolução, e aí vamos a um outro ponto, avançar nesse assunto, evolução requer esforço. Esforço para adquirir conhecimentos, esforço para adquirir uma condição moral, uma condição de amor, virtudes, estamos falando de virtudes. E já falamos aqui sobre reforma íntima, que nós precisamos reprogramar a nossa mente, porque a gente vem reencarnando quase que num automatismo, e a evolução nos leva a desenvolver a inteligência, e chega um ponto, que é esse ponto justamente da transição
para o mundo de regeneração, que além do conhecimento e além das virtudes, a nossa mente já quer se voltar para pensamentos superiores, para aspirações maiores. E nós começamos a olhar para a matéria e olhar para a possibilidade de uma vida além da matéria e começamos a refletir sobre essas coisas. E foi por isso que Jesus enviou o Consolador, que ele tinha prometido, para nos inserir de vez num pensamento a respeito da vida espiritual, para nos ajudar a reprogramar a nossa mente, para nós nos voltarmos ao verdadeiro sentido da vida, ao projeto de Deus, que é grandioso. Então, as virtudes são adquiridas através de experiências na vida. É a vida que vai nos fazer aprender a perdoar, a entendermos o próximo, vai nos ajudar a aprender a amar, porque é como uma criança que está crescendo. No princípio, os valores de uma criança quais são? É brincar com os amiguinhos. Se você deixar uma criança escolher, ela vai querer chocolate, brincadeira o tempo todo. Quando você coloca a criança na escola, às vezes ela não gosta muito, pelo menos no início, né? E durante alguns ainda ficam um tempo meio rebeldes, não querendo ir à escola, porque você começa a impor obrigações, a obrigação de acordar cedo, a obrigação de ter que ir na escola uniformizada, a obrigação de estudar, aí vai ser submetido a provas. Então a criança precisa desenvolver a mente para entrar nesse mundo de uma disciplina que ela começa a aprender. Do ponto de vista espiritual, a mesma coisa. Nós estamos saindo da infância espiritual. Digamos que nós somos adolescentes. Não somos tão crianças assim. Já temos várias reencarnações. E agora é o momento da responsabilidade. É o momento em que se separa os espíritos muito infantis, porque espírito violento é espírito infantil, é espírito ignorante, ignorante das leis de Deus. Um espírito distante ainda um pouco dessa visão espiritual. Ele ainda vai levar um tempo para reprogramar a sua mente, vamos dizer assim, para sair da fase da violência, da conquista, do crime, do poder. Então nós temos hoje na sociedade pessoas que estão muito bem, nível social, mas que espiritualmente estão muito abaixo. Porque querem o poder, querem o dinheiro, ainda estão muito apegados à matéria. Não há problema da gente querer as coisas materiais, porque a gente vive no mundo material, mas priorizar isso em detrimento de uma vida superior, essa é a dificuldade de muitos. Então a gente tem que equilibrar a parte material e a espiritual, e cada vez mais valorizando as coisas espirituais, sem desprezar a matéria, porque ainda precisamos dela. Então, ter um bom emprego, estudar, trabalhar, isso temos que ter essa preocupação. Pagar nossas contas. Nós vivemos num mundo ainda, numa sociedade, e nós somos homens do mundo, inseridos nessa sociedade. Porém, não ficar escravizado nisso. Então, o momento que a gente está vivendo é mais ou menos um momento de saber contrabalançar o esforço que a gente faz nas conquistas materiais com um esforço maior nas conquistas espirituais. Lembrando de novo de Jesus, ele falou, não construa um tesouro na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Onde está o nosso coração? Quais são os tesouros do céu? São as virtudes, é o amor. E os tesouros da terra, a casa, o carro, tudo que a gente vai deixar aqui. Não vamos levar nada disso. O que vamos levar? Conhecimento e amor, as virtudes, isso nós levamos. Então esses são os verdadeiros tesouros. Eu diria que do ponto de vista material, o grande, verdadeiro tesouro material é o nosso corpo físico, saudável. Então nós temos que cuidar bem dos nossos corpos físicos. Bom, para esse salto onde a nossa mente se volta a valores superiores,
existem algumas recomendações que a gente sempre repete. Estudo das coisas espirituais, que nos ajuda a ingressar nesse mundo, meditação, aquietar a mente, valorizar mais os relacionamentos, as pessoas, seja da família, seja nossos amigos, fazer uma reavaliação constante. É preciso vontade, é preciso querer. O Leon Denis tem uma frase que está na obra Depois da Morte. Ele fala assim: a vontade é a faculdade soberana da alma. É a força espiritual por excelência. Ou seja, a força do espírito está na força de querer, está na força de vontade. A vontade é a faculdade soberana da alma, é a força espiritual por excelência, diz Leon Denis. Então, no processo de evolução, é preciso vontade de mudar, querer mudar, força de eu quero. Eu preciso quebrar essa cadeia desse tipo de pensamento, onde eu só estou voltado para as coisas materiais. É comer, dormir, acordar, ir trabalhar, fazer sexo. Como se a vida fosse só isso, e não é. Então, colocar a mente em ideais superiores, vontade de mudar, querer se livrar de orgulho, vaidade, egoísmo, começar a pensar com mais determinação em ser uma pessoa melhor, um homem de bem, uma mulher de bem. Quando falamos homem, vale homem, mulher, vale para todos, né? Para o ser humano de bem. Querer aprender, contato com ideias superiores. Aí vem o estudo. Quando você estuda a obra espírita, mesmo a Bíblia, né, muitos leem, é uma pena que não tenham a chave para entender a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, que o Espiritismo dá essa chave. A gente começa a ler o Novo Testamento, a mensagem de Jesus, com outras ideias. Foi isso que Jesus queria de nós. Ele falou que no futuro ia enviar outro Consolador para explicar todas as coisas, para nos ajudar a entender bem a mensagem dele, que é toda espiritual. A mensagem de Jesus é toda espiritual. Querer se ligar a sentimentos superiores, se desapegar da matéria. Buda falou muito disso, do desapego da matéria, sem desprezar a necessidade dos bens materiais. A gente tem que entender bem os conceitos. Não é esquecer da matéria, você é um maltrapilho, viver numa montanha. Não. Vamos dar valor relativo às coisas materiais e dar muito valor às coisas espirituais. Eu vou buscar as coisas espirituais até com mais força, com mais determinação do que eu busco as materiais, que são para o meu sustento, enquanto eu estou por aqui. Querer viver e sentir o bem. Uma das chaves é ver o lado positivo das pessoas, porque nós vemos muito lado negativo. Aceitar o outro, não julgar. Resistir ao que nos desequilibra. Exercitar a paciência. Exercitar a paciência é muito importante, porque tudo que tende a nos desequilibrar são provas. Então, nos relacionamentos, nós precisamos ter paciência com o outro da mesma maneira que o outro precisa ter paciência conosco. Porque senão nós vamos admitir que somos perfeitos. Ou será que às vezes não precisam ter paciência conosco? Claro que sim. Então, resistir às tentações do mal. Lembra do Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não me deixe cair nos momentos em que as coisas exteriores tendem a me desequilibrar. E às vezes não são as coisas exteriores, são interiores, são dentro de nós, que nos fazem desequilibrar nossos desejos incontidos enquanto nós não aprendemos a resistir. E essas são as tentações. Então o homem luta interiormente o tempo todo contra os fatores externos, mas principalmente contra aquilo que ele traz dentro dele, as imperfeições. E querer se conectar ao alto, né? Querer conectar a Deus, aí tem oração.
conectar com os mentores, querer descanso mental. Às vezes, nesse mundo material tão corrido, a gente precisa dar um descanso para a mente. Aí entra a meditação, abrir a mente para influências superiores, porque as influências de baixo, os processos obsessivos, isso é muito fácil. Basta cair o padrão de pensamento, o lado da moralidade, e os nossos amiguinhos que estão em sofrimento nos acessam. Para se deixar ser acessado por inteligências superiores, é preciso quebrar esses pensamentos mais baixos e elevar o pensamento. Então, a meditação é um passo, a oração é o grande momento em que você abre a mente e se conecta ao universo, a Deus, aos mentores. Querer saúde plena, cuidar do corpo, esse sim é o grande tesouro material. E a gente só reconhece isso quando perde a saúde. Então, coisas simples, tomar um sol, caminhar. Eu recomendo muito sentar um pouco na praia, aquela atmosfera salina, e ali uma prece, uma meditação, uma mentalização é muito boa. Boas leituras, né? Porque cuidar da mente também é cuidar do corpo, de certa forma. Tirar o nosso pensamento de situações, isso é muito importante. Às vezes a gente passa por dificuldade, pessoas ficam desempregadas, né? Pessoas ficam doentes. Então é preciso força mental para superar esses momentos. Então, cuidar da mente, cuidar do corpo. Trabalhar no bem, querer amar, caridade. Aí está o MAP abrindo portas para todos que querem ajudar em comunidades carentes, num trabalho organizado, que queiram estudar, se tratar, né? Tratar espiritualmente. Valorizar os amigos, a família, querer abraçar, querer ser bem visto, bem querido pelos entes, pelos amigos, né? Querer fazer parte dessa família universal. Confiança em Deus, buscar a felicidade. Então, são coisas simples, mas que devem ser motivo da nossa preocupação. Eu vou projetar aí agora 6 frases e vamos refletir sobre cada uma delas. Eu vou pulando de uma para outra. Então, vejam aí as frases. Vou ler junto com vocês. Se você se concentrar em um pensamento, sentirá a emoção relativa a ele. E se realmente acreditar, aquilo que você pensar vai se realizar. Então é preciso foco, concentração, metas para você realizar aquilo que você pensa. Os grandes projetos começam na mente. Então, planejem, sonhem. É bom sonhar com o pé no chão, né? Mas com metas para ser atingido. A frase 2. Você pode criar, atrair ou conseguir tudo o que quiser através do pensamento. Só não consegue porque não acredita na própria capacidade. Isso é fundamental, acreditar em você. Você acredita em Deus, tudo bem, mas você acredita em você, você é capaz. Então você atrai, você cria, você pode conseguir o que quiser. Acredite nos seus sonhos e mergulhe neles. Os únicos limites de sua mente é o que você acredita ter. Então, se você acredita que não vai conseguir alguma coisa, vai ser muito difícil você acreditar, né? Einstein falava que nós somos do tamanho da nossa mente. Então, a única limitação que nós temos é da nossa mente. A frase 3. Temos que vibrar positivamente. Nossa mente tem que acreditar, sentir e ter pensamentos positivos para atrair boas energias. Sintonia com energias. Então, numa casa espírita, quando você vai lá e você canta, faz prece, você vibra positivamente, né? E nós acreditamos em Deus, queremos sentir coisas boas, ter pensamentos positivos, e nós atraímos coisas boas. Nós estamos num ambiente espiritualmente preparado e nós vamos vibrar no bem, vibrar no amor, e aí começa um processo de conexão mental com energias superiores, forças superiores,
e que dá muito bem-estar. A outra frase: tudo é energia que atraímos no universo para gerar positivismo ou negativismo em nossas vidas. O que faz esta energia ser boa ou ruim é o pensamento e a vibração de cada um. Então, vibre positivamente. Isso não são apenas frases, são dicas e servem para a nossa reflexão. Essa frase agora é do Buda, Siddhartha Gautama. Veja bem o que Buda diz: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. É uma síntese de tudo que nós falamos. E essa frase de Buda, minha gente, é pura física quântica. O que você pensa, você cria. O que você acredita, torna-se realidade. Isso é basicamente um dos princípios, onde o observador interfere nos fenômenos. Então, a lei da mente é implacável. Então, o que nós temos que controlar, domar e desenvolver? A mente. Quando a gente fala de coisas espirituais, nós estamos colocando a nossa mente num padrão superior. E agora a frase número 6, não poderia deixar de ter uma frase dele, né? Nosso querido Jesus, olha o que disse Jesus: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então Jesus fala: se você tiver fé, se você tiver vontade, você quiser, e se essa fé for pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha se transportar daí para ali, e ela se transporta. Voltando aqui para mim, que montanhas são essas? Maus sentimentos, vícios, orgulho, vaidade, egoísmo. É preciso querer. E essas montanhas estão enraizadas dentro de nós. E é preciso que a gente quebre, cavuque e coloque para fora isso. E é preciso vontade, é preciso querer para mover essas montanhas. Esse é o sentido principal. Então, ter vontade. Vocês viram que são frases simples, mas muito verdadeiras, e quem quiser anote aí, já que fica registrado no vídeo as frases, né? Eu queria falar um pouquinho mais, agora em prosseguimento, nesse processo de evolução, sobre a questão energética, que nós vamos desenvolver mais no próximo programa, sobre os chakras, as energias que nos envolvem. Quando nós vamos ao médico, o médico cuida da parte física, mas existe uma parte energética também que nós precisamos tratar. Então, nós somos um ser complexo, não somos apenas essa máquina físico-química, essa máquina orgânica. Nós, como seres do universo, filhos de Deus, estamos revestidos de vários tipos de energia. O nosso próprio corpo espiritual, que no momento coexiste com o corpo físico, é um corpo energético. Embora ele tenha uma forma, como nós já vimos, tem órgãos perispirituais, mas é um corpo energético. Na verdade, tudo é energia. Essa matéria mais densa é energia. Os espíritos chamam de energia coagulada, luz coagulada, mas é energia. No universo, tudo é energia e tudo vibra. E a nossa mente move essas energias. Então, através dos chakras, os vórtices, os centros energéticos, nós movimentamos energias. Por exemplo, nós temos um chakra aqui, coronário, que nos conecta com as energias superiores e ele alimenta os outros chakras, o frontal, o laríngeo, o cardíaco e os outros. Nós vamos ver isso no próximo estudo, no próximo programa, onde nós vamos falar sobre essa questão energética. Então, na evolução, é preciso a gente dominar a mente e domar a mente para domar essas energias também. Porque no processo de criação, o homem precisa estar equilibrado, porque no projeto de Deus, nessa condição de espírito puro, perfeito, todos serão co-criadores. Jesus é um co-criador em escala maior, ajudou a moldar o planeta Terra.
É um assunto fascinante que nós vamos abordar no próximo programa. Mas hoje o nosso tempo se foi, escoa muito rápido. Eu agradeço muito a atenção de todos. Nos vemos na próxima terça-feira, às 8h30, às 20h30, no mais um programa falando de Espiritismo. Que Jesus abençoe a todos. Um beijo para todos. Nos vemos no próximo estudo. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.